pitoresca cidade, que se aninhava entre colinas verdejantes como se protegida por mãos amorosas da natureza, florescia a história de Daniel. Desde a sua infância, ele experimentou o calor acolhedor dos braços da família Anderson, que o adotou com amor incondicional. As ruas estreitas e os telhados de telhas vermelhas guardavam os segredos de sua jornada, enquanto a doçura do lar se misturava ao murmúrio suave do riacho que serpenteava pela aldeia. No entanto, apesar do amor abundante e do afeto generoso dos Anderson, Daniel carregava consigo uma sombra intrigante, uma sombra que sussurrava em sua mente, despertando uma inquietude constante. A curiosidade sobre suas raízes e origens era como uma semente que germinava silenciosamente, alimentada pelas brisas que sussurravam mistérios ancestrais entre as árvores. Enquanto as colinas circundantes eram testemunhas silenciosas de sua jornada, a necessidade de descobrir a verdade sobre sua identidade impelia Daniel a embarcar em uma busca tão intensa quanto as cores do pôr do sol que tingiam o céu. Cada esquina da cidade guardava vestígios e pistas, enquanto as conversas sussurradas nos cafés locais e as histórias contadas à luz da fogueira alimentavam a chama da determinação de Daniel. Ele mergulhava nas profundezas de arquivos antigos, vasculhando fotografias desbotadas e registros empoeirados, desvendando lentamente as camadas que envolviam seu passado. A cada descoberta, os sentimentos de desconexão eram substituídos por fragmentos de sua verdadeira história, uma tapeçaria intricada de eventos que moldaram sua existência. À medida que o sol se punha sobre as colinas verdejantes, Daniel persistia em sua jornada, guiado pelo desejo de encontrar não apenas suas raízes, mas também o significado mais profundo de sua própria existência. Enquanto os segredos entrelaçados em sua história se desdobravam, a pequena cidade ganhava vida com a ressonância de uma busca pessoal que ecoaria além das colinas, alcançando corações e almas que, assim como Daniel, ansiavam por compreender o tecido intricado que compõe a tapeçaria de suas próprias vidas. Determinado a desvendar os enigmas que envolviam suas origens, Daniel lançou-se em uma jornada épica que prometia levá-lo além dos confins familiares, guiando-o por terras desconhecidas e desafiadoras. Seu coração pulsava com a antecipação do desconhecido, e a promessa de descobertas extraordinárias pairava no ar como um convite irresistível para explorar o intricado quebra-cabeça de sua própria história. A primeira pista reveladora surgiu de uma descoberta inesperada, cuidadosamente escondida entre os objetos preciosos deixados pelos pais que o acolheram com tanto amor. Uma carta amarelada pelo tempo, cujas linhas testemunhavam a passagem dos anos, revelou-se como a chave para desvendar os mistérios que permeavam a vida de Daniel. Entre as dobras do papel envelhecido, um nome ganhava destaque, como uma senha para um mundo até então desconhecido. Era um elo há muito esquecido, uma conexão que se estendia para além das fronteiras do que Daniel conhecia. O nome mencionado na carta agiu como um farol, guiando-o em direção a um lugar remoto, distante geograficamente, mas intrinsecamente ligado ao seu destino. O papel amassado tornou-se um mapa simbólico, delineando uma jornada que transcendia não apenas a geografia, mas também as fronteiras do entendimento convencional. Cada palavra escrita na carta sussurrava promessas de revelações e segredos bem guardados, alimentando a chama da determinação que queimava no peito de Daniel. A aura de mistério envolvendo o lugar distante aumentou a expectativa de Daniel, enquanto ele se preparava para enfrentar desafios que ecoariam através do tecido do tempo. A cada passo, a jornada transformava-se não apenas em uma busca por suas raízes, mas em uma epopeia que transcenderia as limitações do conhecido, lançando-o em um universo de descobertas que iriam moldar não apenas a sua história pessoal, mas também o significado mais profundo de sua existência. Sob o manto da coragem e impulsionado por uma ânsia profunda de pertencimento, Daniel empreendeu uma jornada intrépida em direção ao desconhecido. A estrada à sua frente desdobrava-se como um pergaminho, revelando paisagens exuberantes e desafiadoras que aguardavam para desvendar os segredos de suas origens.
Cada passo era uma dança entre a determinação que queimava em seu peito e a incerteza que pairava no horizonte, como nuvens tempestuosas prontas para desferir desafios emocionais. Ao longo dessa odisseia, Daniel mergulhou nas profundezas de sua própria alma, confrontando os fantasmas que se agarravam aos recantos mais obscuros de sua identidade. Questionou não apenas sua linhagem, mas também a própria essência de sua jornada. Cada reflexão tornou-se uma peça intrincada do quebra-cabeça, desafiando-o a decifrar os enigmas que o destino tecia ao seu redor. As paisagens se transformavam diante de seus olhos, desde vastas planícies onde o vento sussurrava segredos ancestrais até cidades desconhecidas que guardavam mistérios ainda não revelados. Em cada passo, Daniel descobria aliados improváveis, almas generosas que compartilhavam histórias e sabedoria, como capítulos de um livro que desvendava sua própria saga. Ao mesmo tempo, enfrentava inimigos formidáveis, desafios que testavam não apenas sua força física, mas a resiliência de seu espírito, como obstáculos intransponíveis no caminho para a verdade. A jornada de Daniel tornou-se um épico de autodescoberta, uma sinfonia de emoções que ecoavam pelas vastidões desconhecidas. Cada passo, cada encontro moldava não apenas a sua visão de mundo, mas também a compreensão de quem ele era e do papel que desempenhava nesse intricado tecido da existência. Enquanto atravessava as fronteiras do conhecido e adentrava os domínios do mistério, Daniel persistia, guiado pela chama interior que ardia com a promessa de pertencimento e verdade. Cada pista desvendada na intrincada busca de Daniel revelava um novo capítulo de sua história perdida, como folhas de um antigo manuscrito desdobrando-se lentamente. Cada detalhe descoberto parecia ser uma porta para um universo desconhecido, transformando a jornada em uma trama cada vez mais complexa. O solo por onde Daniel caminhava tornava-se um palco de descobertas, marcado por cada pegada que ele deixava e por cada mistério que se desenrolava diante de seus olhos determinados. Persistindo diante da crescente complexidade, Daniel alimentava-se da esperança que ardia em seu peito, uma luz que o guiava através dos caminhos tortuosos da verdade. Sua busca não era apenas por respostas, mas por um elo perdido que pudesse unir os fragmentos de sua identidade dispersos ao longo do tempo. Confrontando cada revelação com coragem, Daniel mergulhou no cerne dos segredos familiares e intrigas que desafiavam as próprias fundações de sua existência. Descobriu que sua família biológica, na complexidade das suas circunstâncias, o havia abandonado em uma encruzilhada da vida. A verdade, crua e impiedosa, foi revelada. Sua mãe biológica havia decidido, por razões obscuras, abandonar 4 das suas crianças, incluindo Daniel, para priorizar os filhos que mais apreciava. O peso da revelação sobre o abandono ecoou como um trovão nos ouvidos de Daniel, reverberando através de sua alma e sacudindo as fundações da sua compreensão do amor e da família. A triste verdade, crua e impiedosa, lançou Daniel em um turbilhão de emoções conflitantes, onde a dor se misturava com a perplexidade diante da dura realidade que se desdobrava diante dele. O abandono não era apenas uma ausência física, mas uma ferida emocional que se manifestava nas entrelinhas da história familiar. Daniel se deparou com a amargura do rejeição, a dura constatação de que, na complexidade das circunstâncias, sua mãe biológica optara por abandonar 4 de suas crianças, incluindo ele próprio, em uma encruzilhada da vida. As razões obscuras por trás dessa escolha lançavam sombras de incerteza, um véu de mistério que obscurecia as motivações por trás de uma decisão tão dolorosa. A maternidade, que deveria ser uma fonte de amor incondicional e proteção, tornou-se um terreno árido onde a preferência e o afeto seletivo guiaram as escolhas da mãe biológica. A cruel ironia da situação pesava sobre Daniel, como se ele fosse um personagem secundário em sua própria história familiar, desconsiderado em favor dos filhos que eram mais apreciados. Essa descoberta deixou Daniel não apenas com a cicatriz do abandono, mas também com a angústia de se confrontar com a dura realidade de ter sido deixado para trás.
A busca por suas raízes, que começara como uma jornada movida pela esperança, transformou-se em uma odisseia emocional, forjando um herói resiliente diante da adversidade. Cada passo adiante representava não apenas a busca por respostas, mas também um esforço consciente para reconciliar-se com um passado marcado pela dolorosa rejeição. O ápice da jornada se desenrolava diante de Daniel como um cenário grandioso, onde as escolhas tomariam forma e as estradas divergentes se estendiam diante dele como caminhos intricados. Uma encruzilhada emocional se revelava, e o coração de Daniel pulsava com a intensidade de uma sinfonia prestes a atingir seu clímax. Diante da difícil decisão, o cenário ao redor adquiria uma textura única. O calor do sol poente pintava o horizonte com tons dourados, lançando reflexos alaranjados sobre a paisagem que se estendia além do alcance da vista. Cada grama sob seus pés parecia sussurrar histórias não contadas, enquanto uma brisa suave acariciava seu rosto, como se a própria natureza estivesse atenta à decisão iminente. O dilema que pairava sobre Daniel era como uma sombra indecifrável, uma nuvem de incerteza que envolvia seu ser. O calor reconfortante da família Anderson, que o envolvera com amor incondicional desde a infância, contrastava com a promessa incerta e desafiadora de uma nova vida entre as ruínas das suas esperanças perdidas. Cada opção carregava consigo a complexidade de diferentes futuros, uma dualidade que ecoava no cerne de sua alma. A dúvida, como um eco persistente, reverberava em seu interior. Os olhos de Daniel refletiam não apenas a contemplação, mas também a ponderação de um herói enfrentando seu próprio destino. A balança entre passado e futuro oscilava diante dele, cada lado pesando com as memórias calorosas da família adotiva e as possibilidades desconhecidas que se desdobravam à sua frente. O suspense nesse momento crucial não estava apenas na escolha em si, mas nas consequências que essa decisão poderia desencadear em sua jornada incerta. A expectativa flutuava no ar, como se o universo aguardasse com batedor de respiração para ver como as linhas do destino de Daniel se traçariam. O retorno de Daniel foi marcado por uma atmosfera carregada de emoções contidas, um turbilhão silencioso que agitava as águas calmas da rotina da família Anderson. Ao atravessar a porta de entrada, ele se deparou com um cenário ansioso e preocupado, onde olhares carinhosos o cercavam, ansiosos por notícias e alívio pela sua segurança. No entanto, Daniel escolheu guardar para si as revelações surpreendentes que havia descoberto durante sua jornada de autodescoberta. Enquanto caminhava pelos corredores familiares, ele era testemunha da alegria genuína que envolvia seus pais adotivos e irmãos. Risos calorosos e histórias compartilhadas preenchiam o ambiente, criando um contraste vívido com a tempestade de pensamentos que ecoava na mente de Daniel. A dualidade entre as duas realidades, a serenidade da vida familiar e a tempestade interior de suas descobertas, criava um tensionamento sutil, uma narrativa submersa que aguardava o momento oportuno para emergir. A decisão de revelar a verdade foi tomada por Daniel em uma reunião de família, um cenário que normalmente irradiava a harmonia. No entanto, à medida que ele compartilhava sua jornada, cada palavra pairava no ar como uma nuvem densa, interrompendo a serenidade habitual. O silêncio, inicialmente discreto, tomou conta do ambiente, como se o próprio espaço estivesse se curvando sob o peso das revelações impactantes. A narrativa que se desdobrava nas palavras de Daniel era como um quebra-cabeça complexo, com cada peça revelando um fragmento da verdade dolorosa. Seu relato detalhado, as descobertas que moldaram sua identidade e o choque da revelação de que sua família biológica o havia abandonado mergulharam a sala em uma atmosfera carregada de emoções. As expressões na face de seus entes queridos oscilavam entre a surpresa, a tristeza e a compreensão gradual da complexidade do seu retorno. Esse momento de revelação não apenas quebrava a barreira do silêncio, mas também iniciava uma jornada coletiva de compreensão e aceitação, tanto para Daniel quanto para a família que o acolhera com amor incondicional. A verdade, por mais dolorosa que fosse,
tornava-se o alicerce sobre o qual construiriam uma compreensão mais profunda e genuína da complexidade das relações familiares. A revelação reverberou pela sala como uma onda silenciosa, tocando os corações dos presentes com uma intensidade inesperada. Para os Anderson, foi como se o chão tivesse sido retirado sob seus pés, deixando um vazio preenchido por uma mistura complexa de tristeza e compaixão. O olhar de cada membro da família adotiva refletia a dor compartilhada de perceber que o trajeto de Daniel incluía não apenas a busca pelas raízes, mas também a dolorosa compreensão de ter sido deixado para trás por sua própria família biológica. Diante do abalo emocional, a reação dos Anderson foi uma manifestação tangível do verdadeiro significado da família. Em vez de afastamento ou julgamento, eles abraçaram Daniel com ainda mais amor e compreensão, formando uma rede de apoio em torno dele. Cada gesto de afeto transmitia uma mensagem clara: a verdadeira identidade e pertencimento não estão atrelados apenas às origens de sangue, mas às conexões profundas e ao amor compartilhado. A dinâmica familiar, inicialmente abalada pela revelação, começou a se reconstruir com base na aceitação mútua e no reconhecimento da força dos laços não sanguíneos. A jornada de Daniel tornou-se um ponto de virada, um testemunho de que a verdadeira família é construída não apenas pela natureza, mas pela escolha e pela capacidade de amar incondicionalmente. Ao final da jornada, Daniel emergiu não apenas com uma compreensão mais profunda de suas origens, mas também com uma lição valiosa sobre a complexidade da identidade. Descobrir de onde viemos é apenas uma parte da equação. A verdadeira essência da jornada está em aceitar quem somos e valorizar as conexões que moldam nosso verdadeiro eu. Assim, a busca de Daniel pela identidade não foi apenas uma exploração de suas raízes, mas uma jornada de autodescoberta e aceitação. O surpreendente desfecho residiu na vitória do amor da família adotiva sobre todas as adversidades, destacando que, no final, a força dos laços emocionais pode transcender até mesmo as maiores provações. E assim concluímos essa emocionante jornada no caminho da emoção. Agradeço profundamente por ter acompanhado cada momento dessa história repleta de reviravoltas e descobertas. Espero que tenha sido uma experiência tão enriquecedora para você quanto foi para nós compartilhá-la. Antes de seguir em frente, gostaria de pedir um pequeno gesto que faz toda a diferença. Deixe seu like, inscreva-se no canal Caminho da Emoção e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que toquem corações e inspirem jornadas de autodescoberta. Agradeço pela sua companhia e espero vê-lo em muitas outras emocionantes histórias que estão por vir. Até a próxima jornada no caminho da emoção.